Oi, oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do GrowTo em parceria com a Motora. Eu me chamo Luíse, vou apresentar a nossa atividade de hoje. Antes de eu começar, eu queria só um ok da minha equipe, se a gente está ao vivo, se está tudo certinho, estão conseguindo me escutar. Temos? Bom, parece que temos, que está tudo certo. Então, vamos iniciar aqui com a nossa atividade de hoje, tá? Sejam muito bem-vindos. Opa. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre branding na prática. Essas atividades que a gente está fazendo semanalmente do GrowTo, né, essas lives, elas têm muita proposta de serem conteúdos práticos que vocês consigam realmente colocar em prática nas empresas de vocês. Eu me chamo Luíse, eu sou uma das sócias do GrowTo e da Motora, tá? A Motora, para quem não conhece, é a nossa consultoria de branding design. Somos uma consultoria liderada por mulheres. A gente tem muita proposta de desenvolver projetos e fazer marcas para que pequenas e médias empresas consigam crescer e tornar suas marcas mais valiosas. E o GrowTo faz parte dessa proposta, é uma iniciativa da Motora, que tem o objetivo de passar conteúdo, ferramentas, tudo de forma muito prática e didática, para que os negócios, pequenos e médios negócios, consigam crescer também e tornar as suas empresas e as suas marcas mais valiosas, certo? Eu sou formada em Design, Inovação e Estratégia pela ESPM de São Paulo. Na verdade, sou formada em Design pela UNEB e especialista em Design, Inovação e Estratégia pela ESPM de São Paulo. Sou diretora de Estratégia e sócia na Motora, sou uma das sócias fundadoras. Estive na lista Forbes Under 30 Brasil em 2022, na lista de marketing, e em 2017 fui uma das 20 brasileiras selecionadas para o programa de intercâmbio de empreendedorismo YLAI, tá, pelo governo dos Estados Unidos. Então, acho que pela minha mini bio aí vocês conseguem enxergar um pouquinho do que é essa relação que a Motora tem muito próxima entre o branding e o empreendedorismo, e a união da Motora com o GrowTo são exatamente as iniciativas que tangibilizam essa nossa vontade de fazer os negócios crescerem, tá? Sejam bem-vindos de novo, quem está chegando agora, deixa eu ver aqui se temos pessoas online, então sejam bem-vindos. Comentem aqui para eu ver a interação de vocês sempre que possível. Podem ficar à vontade para tirar dúvidas ao longo da apresentação. Vai ser uma apresentação corrida, mas no final a gente tem um tempinho separado para tirar as dúvidas de vocês. Então, à medida que eu for caminhando, podem ir fazendo perguntas, podem falar sobre os negócios de vocês e a gente vai batendo esse papo bem legal ao longo da atividade, tá bom? Então, vamos lá. Estamos aqui para falar de maneira prática sobre branding, certo? Então, não tem como começar falando sobre esse assunto sem eu conceitualizar para vocês o que é branding, o que a gente entende como branding, porque a gente tem algumas confusões aí que circundam esse termo, né? Até porque é uma palavra em inglês, brand mesmo sem o ing, né? Se a gente traduz para o português, a gente traduz como marca. Então, muita gente acha que quando a gente fala em branding, a gente está falando só do logotipo dos negócios, né? A marca no sentido de logo. E não é bem assim, né? Quando eu falo sobre branding, eu estou falando sobre uma especialidade um pouco mais complexa, que envolve outras variáveis. Vou passar por todas elas aqui ao longo da minha fala, mas que existe uma pergunta inicial que é muito importante para a gente conceitualizar esse termo. A pergunta é muito simples: como as pessoas enxergam o seu negócio? Qual é a fama que você tem no mercado, né? Quando as pessoas olham para sua marca, o que que elas pensam? Do que elas lembram? Essas provocações dão para a gente um pouco da pista do que é essa disciplina do branding. Por exemplo, se eu tenho aqui na tela para vocês 2 exemplos de marcas de café, completamente diferentes, concordam? Eu tenho Pilão e eu tenho Starbucks. Quando vocês olham para Pilão, o que vocês esperam? Se tiver gente aí já quiser comentar no chat, fica à vontade. Estou olhando para cá porque eu estou com a tela aqui que aparecem os comentários de vocês, tá? Então, o que vocês esperam de um café da marca Pilão?
que vocês esperam de um café da marca Starbucks? O que vocês esperam com relação ao gosto, com relação ao preço? Muda essa percepção? A gente não está nem vendo o produto aqui, é embalagem, é logo mesmo, é cor, e é a lembrança, essa pista é importante, a lembrança que a gente tem sobre cada uma dessas marcas quando a gente vê elas, por mais que você nem seja um tomador de café, certo? Outra, outro exemplo aqui para ajudar a gente, caneta. Eu tentei ir aqui para um segmento que não é tão clássico assim dos cases de branding. Então, caneta. Quando vocês veem a caneta Unipin, que é essa primeira aqui pretinha da ponta fina, a que vocês associam? Vocês vão procurar essa caneta para fazer o quê exatamente? Quando vocês veem a Stabilo, que é esse estojinho colorido, que eu tenho certeza que muita gente aqui tem uma lembrança muito especial delas, a que vocês associam, né? A que uso vocês associam? A que momento da vida? A que mood, né? Que coisa que vocês associam com essa caneta? No meu caso, é fazer anotação na escola. Aquele caderninho com várias notas, assim, colocando uma cor para cada disciplina, uma cor para cada tópico, para me ajudar a me organizar e estudar. Não é o mesmo uso de uma caneta Montblanc, que eu coloquei aqui no cantinho direito, né? Que é aquela caneta chique, muito cara, que você já tem uma impressão diferente quando você tira ela do bolso, né? E muita gente fala que você precisa de uma caneta dessa para assinar os contratos mais importantes da sua vida. Então, vê que para cada uma dessas canetas eu tenho associações completamente diferentes, certo? Essas associações, elas são construídas a partir de uma estratégia de branding, tá? Espero que o conceito comece a ficar um pouco mais claro para vocês agora. Mas eu tenho mais um exemplo para ajudar, que é também clássico, que é a Apple. Mas ao contrário de falar muito da marca Apple, eu vou, na verdade, fazer uma provocação para vocês. Quando vocês pensam na Apple, quando vocês pensam nos produtos da Apple, no iPad, no iPhone, no MacBook, vocês já têm uma expectativa sobre ele, certo? Por mais que você não seja usuário da marca, por mais que você nunca tenha tido um iPhone na sua vida, você sabe que se um dia você for comprar um iPhone, for usar um iPhone, você sabe exatamente o que esperar. Concorda? E se a Apple lançasse um carro? Se a Apple lançasse uma marca de roupa? Se a Apple lançasse um restaurante? Como é que eles seriam? Vocês conseguem imaginar? Joga aí no chat pra mim, como é que vocês acham que seria um restaurante da Apple? Eu imagino um restaurante todo branco, carro também eu imaginaria todo branco ou todo preto, algo bem minimalista, futurista, talvez naquela linha de cozinha molecular, no caso do restaurante, né, que tem a ver com inovação, tem a ver com tecnologia, mesmo em fazer comida. E eu espero que a Apple coloque uma tecnologia muito boa em tudo que eles fazem. Vocês também pensam o mesmo? Tô vendo aqui no chat que tem gente concordando comigo, que vai nessa linha do minimalismo, e é exatamente isso, tá? Então, branding, a gente pode conceituar como a promessa que uma marca faz, tá? É um pouco mais complexo ainda do que isso, mas eu já gosto muito desse conceito, porque o branding, lá na frente eu tenho um slide que vai falar que branding é gestão, mas é uma gestão que vai ajudar a sua marca a criar esse tipo de expectativa na mente do público. E essa expectativa que você cria, ela precisa ser planejada com muito cuidado para fazer sentido com aquilo que você consegue oferecer, para você não criar uma expectativa que vai ser frustrada lá na frente, certo? Então, a gente precisa construir a nossa gestão de marca para alinhar esses 3 pilares sempre. Então, construir uma expectativa que é equivalente com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega, que a gente tem capacidade de entregar para o nosso público, ou seja, não vou gerar uma frustração e, assim, garantir a satisfação do meu público, tá? Quando eu alinho esses 3 pilares, eu tenho uma marca que cresce em valor, eu tenho clientes satisfeitos e eu tenho uma publicidade orgânica da minha marca, porque os meus clientes vão indicar minha marca para outras pessoas, né. Assim eu começo a criar uma marca desejável, porque as pessoas estão falando bem sobre ela, elas estão recomendando, elas entendem exatamente o que eu entrego,
elas sabem que quando vêm até mim eu vou entregar algo de acordo com o que elas estão esperando, que eu não sou um lugar que vai gerar frustração para elas, porque nenhuma marca quer gerar frustração para o seu público. Concordam? Muito bem, esse é um ponto muito importante. E aí, por isso que eu digo que branding é uma disciplina muito mais complexa do que simplesmente olhar para a identidade visual, logo, cores, que em alguns casos, né, algumas pessoas acham que branding se limita a isso. Porque para eu garantir esse nivelamento, né, da entrega, da expectativa da entrega que gera satisfação, eu não posso limitar a gestão da minha marca só a esses ativos visuais, que são o logo, as cores, etc. Eu não posso limitar a gestão da minha marca também só ao marketing, à propaganda que eu faço, à publicidade, porque aí eu posso, nesse processo, construir uma expectativa muito bacana no meu público, atrair muitos leads para dentro da minha empresa, mas no momento ali da venda ou do consumo gerar uma frustração e aquilo se quebra. Né, se diz muito por aí que é muito mais fácil você manter um cliente dentro da sua base ou renovar um contrato do que adquirir novos clientes, isso é muito verdade. E da mesma forma, uma publicidade orgânica que vem da indicação de uma pessoa que te conhece, ela é muito mais valiosa do que uma prospecção fria ali, de você ligando para leads que não te conhecem, que nunca ouviram falar de você. Então, gerenciar esse relacionamento do seu cliente com a marca, depois que ele entrou em contato com o seu serviço ou com o seu produto, também é muito importante. Ou seja, o branding precisa ser uma disciplina que perpassa toda a empresa. Ele não pode se limitar só a marketing, só a publicidade, ou pior ainda, só a identidade visual, certo? Eu não estou falando só de expressão visual quando eu falo em branding. Eu preciso ter uma marca que está alinhada com a minha estratégia de negócio. Então, junto da gestão do meu negócio, eu preciso entender todos os pontos de contato que a minha marca está tendo com o público que não é só consumidor. Meu público é meu colaborador, meu público é meu parceiro, meu fornecedor e o meu cliente. Então, eu preciso mapear todos esses pontos de contato, desde a publicidade até o pós-venda, e garantir que eu estou passando a mesma mensagem de marca e garantir que eu estou gerando a mesma expectativa o tempo todo e que eu estou cumprindo com essa expectativa que eu estou gerando, certo? Então, não, basicamente, na linguagem mais simples possível, não dá para deixar a bola cair, tá? Tem que manter isso, esse nível sempre alinhado. Não adianta muita coisa você ter um esforço muito grande numa ponta da sua jornada e deixar a bola cair, a peteca cair lá na outra ponta, né. Você não quer que a experiência do seu cliente com a sua marca seja decrescente, você quer que ela seja sempre alinhada, né, nem crescente, você quer que ela seja sempre alinhada, certo? Dentro daquilo que ele espera. E positiva, óbvio, né, não estou falando aqui de uma experiência negativa de maneira nenhuma. Então, muita atenção para um erro comum quando você for pensar a marca do seu negócio, né, o branding do seu negócio, a estratégia de posicionamento do seu negócio. Não comece pelo logo. Então muita gente acha, tipo: "Poxa, a minha marca ela não está transmitindo o que eu quero, a minha marca não passa confiança". Esse é um problema muito, muito comum. A Motora, como é uma consultoria de branding, a gente enxerga muito esse problema e os clientes chegam aqui muito com esse problema. Mas às vezes, só resolver o redesenho do logo não vai ser suficiente se você não dar um passo atrás, tá? O objetivo dessa live de hoje é exatamente falar sobre esse passo a passo da construção de uma marca valiosa, para que vocês não tapem o sol com a peneira, né? Não tentem resolver um problema que é mais profundo com uma solução que é passageira, tá? Porque muitas vezes quando você mexe só no seu logo, às vezes pode ser por uma limitação de verba, pode ser por uma limitação de tempo. Por uma limitação de verba eu até entendo, gente, mas por limitação de tempo, você pode estar cometendo um erro muito grave, porque depois, lá na frente, se você vai fazer um levantamento mais cuidadoso com as etapas que eu vou mostrar aqui para vocês, muitas vezes você pode perceber que aquela mudança do logo não foi estratégica, que ela não está alinhada com o que você precisa para o seu negócio crescer de fato e construir valor. E aí você jogou aquele dinheiro fora, você fez um investimento que, na verdade, você vai precisar refazer,
porque você agora que tem a estratégia entendeu que não é exatamente aquilo que você precisava. Então muito cuidado, tá? Vamos lá. Para a gente passar esse passo a passo, no entanto, eu preciso definir alguns conceitos importantes aqui com vocês, tá? O primeiro deles é, já falei um pouquinho, mas marca é diferente de logo, logotipo, logomarca, o termo que vocês quiserem dar. O que é um logotipo, tá? O logotipo sozinho, ele é só um desenho que representa alguma coisa, um negócio, a princípio, né? Mas quando uma pessoa vê um logotipo solto no mundo, sem nenhum contexto, ela não vai fazer nenhuma associação àquilo. Então, por exemplo, aqui eu botei a marca da Motora, sem tagline, sem nada. Se você está assistindo a gente e não conhece a Motora, você vai ver isso e para você isso é uma palavra com uma letra bonita. Assim espero, porque amamos a marca da Motora, obviamente. Mas é só uma palavra. Esse logotipo, ele começa a adquirir significado quando a minha marca começa a se relacionar com as pessoas, tá? Então esse é sempre o objetivo do nosso trabalho de construção de marca, gerar interações positivas com o nosso público. Para que que um logotipo serve? Para que meu público tenha algo a associar, é a cara do negócio. É tipo quando você lembra de uma pessoa, você lembra da cara dela? Quando você lembra de uma empresa, você provavelmente lembra do logotipo. Às vezes não, às vezes você lembra de um produto, mas enfim, via de regra, você vai lembrar do logotipo. É para isso que ele serve. É uma memória da marca. Para fazer com que essa memória da marca se torne, mais robusta, ou seja, para potencializar as chances do seu cliente ou potencial cliente lembrarem e reconhecerem você no dia a dia aí, na vida, você tem o recurso de criar um universo visual ao redor dessa marca. Muita gente começa um negócio só com logotipo e dali, vai para a vida que a gente precisa rodar, ganhar dinheiro, depois a gente faz o resto. Não tem problema nenhum, principalmente num contexto de startup, de MVP, que é o mínimo produto viável, né? De você precisar rodar, testar uma hipótese. Mas a partir do momento que você tem um negócio mais robusto, é muito importante que você tenha um universo visual bem coeso e bem construído, porque, isso vai passar mais confiança para o seu cliente e para os seus leads, e 2, vai potencializar que ele lembre de você, vai fazer com que você se torne mais memorável. E, assim, o funil básico do marketing, né, ou de vendas, lógico que a gente tem vários desenhos possíveis, mas no funil básico de vendas a gente tem, que a pessoa conhecer a sua marca, depois ela tem que reconhecer e lembrar da sua marca, daí ela considera comprar de você e daí você tem uma conversão. Então, tem uns que são mais desmembrados, tem uns que são mais curtos, mas essencialmente é isso. Quanto mais insumo você dá para uma pessoa lembrar de você, maior a chance dela comprar de você, certo? Então, por isso, o universo visual é muito importante. Mas ele não é o único elemento que forma a identidade de uma marca, tá? A gente tem também um discurso. O discurso nada mais é do que a narrativa, o storytelling dessa marca. Então, o discurso vai passar pela sua afirmação de venda, então, literalmente a forma como você descreve o seu produto ou o seu serviço, vai passar pela sua abordagem no atendimento, vai passar pelo seu discurso na publicidade. Então, todos esses momentos em que você está dizendo algo para o seu público, você precisa ter um discurso que faz sentido em todas as pontas, tá? Quando um público tem contato com uma marca, a gente não tem muito controle sobre a ordem como ele vai ter contato com os nossos pontos de contato. Ele pode ver o site, depois a rede social, depois ligar, ele pode ver o Google, um anúncio no Google e depois ligar de cara. Se for um estabelecimento físico, ele pode passar pela frente, primeiro entrar na loja e depois ir ver no Google, fazer uma avaliação. A gente não tem controle sobre essa ordem. E nem a gente também não tem controle sobre quais pontos de contato aquele cliente vai, se relacionar antes de converter, né, ou se ele enfim, se ele não converter, não converteu. Mas a gente não tem controle sobre isso. Então o que é que a gente tem controle, que a gente precisa cuidar? Que todos os pontos de contato vão estar falando a mesma coisa, que eu não tenho um lugar dizendo uma coisa e outro dizendo outra. Então, tipo, eu não estou no meu site dizendo que meu produto tem 70% de desconto e na minha rede social falando que não tem desconto nenhum e que o preço é outro.
Então tem que ter muito cuidado com isso, tá. Da mesma forma que eu falei um exemplo muito, dia a dia de preço, mas da mesma forma que eu estou falando sobre minha proposta de valor, também é o meu discurso. O meu slogan também é o meu discurso. A forma como eu chamo os meus clientes, se eu tenho algum apelido, a forma como eu chamo meus colaboradores, tudo isso é o meu discurso. E como é que eu garanto que esse discurso faz sentido, que ele é linear em todos os pontos de contato? Eu preciso ter um planejamento que vem antes, que passa pelo meu posicionamento e que passa pelo meu tom de voz, tá? O tom de voz é a forma como eu me comunico, as palavras que eu uso, o que que eu quero com a minha comunicação. É construir, um relacionamento mais próximo, mais afetivo, é passar muito porte, muita robustez, é comunicar status. Para cada direcionamento desse, eu vou ter um tom de voz que muda. Então eu preciso ter um direcionamento único para definir quais são as palavras que entram no meu vocabulário e quais são as palavras que não entram no meu vocabulário. Eu uso diminutivo ou não? Eu uso exclamação? Eu uso emoji quando eu escrevo? Eu falo com um certo distanciamento? Tudo é possível, não existe certo e errado aqui. O errado é misturar muita coisa que não faz sentido numa comunicação só, certo? Quando a gente junta tudo isso, todos esses elementos, a gente constrói uma marca com personalidade, certo? Personalidade, gente, eu vou falar mais vezes aqui ao longo dessa live sobre esse assunto, sobre esse termo, né? Porque ele é muito, muito importante e ele é um núcleo quando a gente fala sobre posicionamento, né? Porque a personalidade de uma marca, ela é responsável por fazer com que ela se conecte com as pessoas certas. As marcas ajudam pessoas ou empresas, se for B2B, a se expressarem também. Então é algo muito importante. E quando eu planejo direitinho tudo que eu vou incluir na minha comunicação, o estilo da ilustração, as cores, as palavras, os textos, se tem ilustração, se tem emoji, se tem exclamação, se tem diminutivo, tudo aquilo que eu falei, eu vou transparecer uma personalidade para o meu público. E aí eu preciso de um trabalho muito estratégico para transparecer a personalidade com o qual o meu público-alvo vai se identificar e vai querer se relacionar, certo? Isso é muito, muito importante. E tudo isso é marca. Não é um trabalho que se constrói do dia para a noite, é algo que se constrói com o tempo, certo? Você precisa integrar isso na gestão de fato, porque todas as decisões que você toma dentro da sua empresa precisam te ajudar a te aproximar desse cenário, em que você é percebido pelo seu público de uma forma coesa, que faz sentido para ele, que gera valor para ele. Tudo bem? Então, o que é que eu estou dizendo aqui para vocês? Estou dizendo que uma marca só é uma marca quando ela carrega significado para alguém ou alguéns, certo? E uma marca só carrega valor quando esse significado ressoa e se relaciona com as pessoas certas. Então, o que é uma marca valiosa? É uma marca que gera confiança num grupo de pessoas, mas muita confiança. É uma marca que gera preferência por esse grupo de pessoas, porque elas ou se veem ali, ou querem ser iguais às pessoas que consomem aquilo, ou sentem que precisam se aproximar daquilo para alcançar um próximo patamar da vida delas, ou ajudar elas a se expressarem. Então, o papel da marca, e aí eu digo até, tipo, o papel da marca na nossa sociedade é esse, né. As marcas, elas ajudam as pessoas a se expressarem enquanto seres sociais mesmo. E quando eu falo do B2B, isso não deixa de ser verdade, porque as empresas também têm, também querem mostrar uma imagem, né, também querem construir uma imagem, e os serviços que elas contratam ajudam elas a se aproximar ou se distanciar dessa imagem, desse ideal que elas querem alcançar. A dinâmica é a mesma, certo? O que muda entre B2C e B2B? Só para a gente, também fazer um pequeno parêntese, é que no B2B, geralmente, a gente lida com serviços de ticket mais alto, ou seja, os preços são maiores, o processo de decisão não é tão simples e não é tão rápido
claro, salvo as exceções, mas o processo de decisão não é tão simples, não é tão rápido quanto quando a gente está falando de B2C, que é o cliente, a pessoa física, é a responsável por comprar ou não comprar. No B2B, geralmente tem uma hierarquia para tomada de decisão, vai avaliar o caixa da empresa, o faturamento e tem outros fatores. Mas, o papel da marca nesse processo ainda é emocional, ainda é comunicar essa segurança, comunicar, essa confiança, esse alinhamento de expectativa que a gente falou lá no começo, certo? Isso não muda. Fazer uma pausa para beber uma água e me hidratar, pois ainda temos muito conteúdo pela frente. Enquanto meu GIF aqui, vou até voltar para valorizar o GIF, distrai vocês. Então, a gente quando a gente fala sobre marca, essa entidade, né, da marca, ela se forma a partir do conjunto de interações que o público tem com o nosso negócio. Seja ele, como eu falei antes, público consumidor, colaborador, fornecedor, parceiro. E quando a gente está construindo a nossa empresa, né, no dia a dia, toda decisão que a gente toma, a gente está colaborando e a gente precisa, ao máximo possível, garantir o controle dessas interações, porque a gente está criando novas interações, né. Então a gente precisa ter uma gestão disso tudo, para que tudo faça sentido. Cada pedacinho, né, cada pequeno contato que o público tem com a nossa marca é uma pecinha de um quebra-cabeça que vai formar uma imagem única sobre o nosso negócio. Então, é uma ligação, é uma visita na sede, é o próprio logo, é a nossa identidade visual, é um brinde, é o produto em si, é o atendimento. Então, tudo é importante para a construção de marca, certo? Então, um logo apenas, sozinho, né, recapitulando, não significa nada. Um logo só se torna uma marca quando a gente agrega um significado positivo para ele, certo? O nosso universo visual e verbal ajudam a gente a construir a personalidade da nossa marca e ajudam a gente a expressar o posicionamento que a gente deseja de forma coesa e consistente em diferentes pontos de contato. Quando a gente garante essa consistência, a gente tem marcas que são mais lembradas, marcas que são memoráveis, que se relacionam com mais facilidade com o público, que são mais atraentes e com muito mais potencial de conversão. Marcas com mais potencial de conversão são marcas com mais potencial de crescimento. Então, daí a gente tira, essa lógica, né, de como o branding ajuda negócios a crescerem. Porque grandes marcas, elas são muito mais valiosas do que só os ativos da empresa, do que, enfim, o que é material, né. Elas valem mais, porque elas carregam consigo, para além da estrutura da empresa, elas carregam consigo um exército de fãs, de pessoas que confiam, de clientes fiéis, de pessoas que recomendam. Então, para você que é dono de uma empresa ou dona de uma empresa e está assistindo nossa live, seu objetivo com a sua marca precisa ser esse, sempre, tá? Construir uma marca com fãs, com pessoas que confiam de olhos fechados e que recomendam de olhos fechados, tá? Dá uma pausa para dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se tem alguma coisa para eu responder. Por enquanto, sem dúvidas, se tiverem dúvidas, mandem que no final eu respondo, ou então eu faço uma pausa assim no meio para ver se faz sentido tirar a dúvida no momento, porque se tiver a ver com o assunto que eu tô falando ainda, eu tiro na hora, tá bom? Então tá, falei, desconstruí um pouco aqui a ideia do que muita gente tem sobre o que é marca, o que é branding, e espero que não tenha deixado vocês muito tristes com essa desconstrução. Mas relaxa que depois de desconstruir tudo isso, a gente vai ajudar vocês a estruturarem a marca de vocês do jeito certo, tá? Porque sim, existe jeito certo de se construir marca. Não tô falando só de identidade visual, marca mesmo no sentido de gestão de branding. Então, por onde você vai começar, tá? Estudando o seu mercado. Então, não cometa o erro de, ou contratar um designer, contratar um estúdio de design e passar um briefing só com base no que você acha, tá. Estude o seu mercado.
dê uma olhada nos seus concorrentes diretos. Se tiver tempo e disposição, dê nos indiretos também, mas os diretos são mais importantes. Analise em termos de comunicação como eles se posicionam, que discurso eles usam, que cores eles usam, qual o slogan de cada um deles, o que é que eles prometem, qual é o público que compra de cada um deles, existe uma diferença de nicho dentro desse mercado? Você precisa entender esses detalhes para passar um bom briefing para quem vai criar a sua marca de fato. Por quê? Não adianta você querer ecoar o que já está sendo muito dito dentro do seu mercado. Então, repetir uma proposta de valor que todo mundo tem igual, ou falar que o que você tem de diferencial é o preço, ou que você é seguro, ou que você é ético, isso não é diferencial. Você precisa entender o que está todo mundo fazendo e encontrar um espaço que é só seu. Esse espaço que é só seu pode ter a ver com uma cor que é só sua, pode ter a ver com um discurso que é só seu, uma personalidade que é só sua, alguma característica específica do seu produto que só você tem ou do seu serviço que só você tem. Existe um conjunto de fatores que vai te ajudar a se comunicar para o seu público de forma diferenciada, que é o que a gente quer sempre com um projeto de branding, certo? Aqui eu tenho para vocês verem mais ou menos, lógico que na nossa consultoria o que a gente faz de pesquisa e levantamento de mercado é muito mais profundo do que isso, mas eu trouxe aqui um slide que é o meu favorito da nossa pesquisa de mercado, que é o nosso mapa de posicionamento. Essa metodologia é autoral da Motora e a gente busca posicionar os concorrentes de acordo com potenciais de diferenciação que a gente mapeia aí com um processo bem mais complexo que não tem tempo aqui de explicar, mas em outras lives, quem sabe a gente até entra um pouco nisso. Mas a ideia aqui é a gente entender onde existe o espaço para posicionar o negócio dos nossos clientes. Então, a gente vai buscando oceanos azuis, ou seja, espaços vazios. A gente desenha esses cenários, a gente mexe nesse desenho, a gente abre atributos desses em um contra o outro, né? Então, será que eu consigo combinar um posicionamento de afetivo junto com premium? Faz sentido? Eu vou abrindo esse mapa para encontrar onde faz sentido posicionar o meu cliente. E aí é lógico, voltando lá para o que a gente falou sobre a expectativa que eu gero com a minha entrega, eu preciso garantir que o que eu vou recomendar para o meu cliente, e aí no caso de vocês que estão fazendo para si próprios, precisa garantir que o seu posicionamento reflete algo que você tem condição de entregar. Não adianta viajar, não adianta mentir, não adianta fazer algo que não é autêntico, que não é genuíno e que não reflete quem você é de verdade por dentro, tá? Mas aqui eu tô falando de metodologia. A gente vai buscar esses espaços vazios para construir o posicionamento. Uma outra ferramenta muito importante para a gente construir posicionamento é conversar com o público. E aí a gente pode fazer isso tanto com entrevistas qualitativas quanto com entrevistas quantitativas. Depende da sua verba, depende do seu tempo, depende da sua disposição. Entrevista é algo que dá bastante trabalho, mas que é muito valioso. Principalmente quando a gente consegue, de fato, fazer entrevistas qualitativas e passar, tipo, entre 15 e 20, 30 minutos conversando com o público. Essa ferramenta é muito boa, tanto para marcas que estão nascendo agora, que tem muita incerteza ainda com relação ao público, então não sei direito qual é meu nicho, não desenhei ainda minha proposta de valor, e aí você vai na fonte, basicamente, entender o que é valioso para o seu público e o que não é. Mas também é muito, muito boa para marcas que já existem e já estão rodando. Principalmente marcas que estão passando por um rebranding. Por quê? No caso delas, a gente precisa validar o que funciona na comunicação com o público, o que o público já tem de asset que lembra da sua marca, então, de repente é um símbolo que é muito marcante, é uma cor que é muito marcante, a gente não pode jogar esses assets fora. E também entender o que o público acha legal que você faz, o que é mais. Às vezes o público entrega para a gente nessas perguntas o seu diferencial de produto. Então, eu já. Muitas entrevistas que a gente faz, o cliente dos nossos clientes fala, tipo, eu já contratei outras empresas,
mas ninguém fez tal coisa como eles fizeram. E aí a gente, no papel de consultora, vai perguntar: "Não, mas por quê? O que que eles fazem de diferente? O que que eles fazem de legal? Por que que isso é tão legal? Por que que isso faz diferença para você?". E às vezes são coisas que quem está no dia a dia do negócio nem sabe que o cliente valoriza tanto, mas ele valoriza. E aí a gente pega esses insights, esses inputs e coloca dentro do nosso discurso, dentro do nosso posicionamento. E aí isso faz toda a diferença para o negócio, certo? Então, conversar com o público é um passo muito importante que vem antes da definição do seu posicionamento. Outro passo muito importante é buscar referências. E aí, eu já falei sobre olhar para o seu mercado e principalmente concorrentes diretos. Quando eu falo sobre referências, a gente vai olhar para outros mercados, mercados análogos, mercados que são parecidos, ou outros segmentos, outros nichos do seu mesmo mercado. O mais fácil de todos seria você olhar para referências internacionais, empresas que fazem exatamente a mesma coisa que você faz, mas que estão fora do Brasil, que estão em outro lugar. O que que elas fazem? Tem algum case muito legal que está se destacando? O que que tem de diferente nesse case? Tem algo que dá para você incorporar, que dá para você fazer também? Você vai sempre, óbvio, colocar um pouquinho do seu tempero ali, não é para copiar ninguém na cara dura, mas às vezes são boas práticas que faz sentido para você integrar, que para você não custa nada e que faz toda a diferença no seu posicionamento. Então buscar referências é muito, muito importante nesse processo de branding e rebranding, certo? Deixa eu ver aqui comentários. Beleza. Eu tô vendo agora alguns comentários sobre o restaurante da Apple e gostando de ver. O restaurante todo de vidro. Boa. Bom, busquei referências, deixa eu fazer um recap aqui. Estudei meu mercado, conversei com o meu público, busquei mon opa, passou um. Busquei referências, aí sim eu tô pronto para montar a minha estratégia. Como você vai se posicionar? Essa é a pergunta que você vai responder na hora de montar a sua estratégia, tá? E tenta resumir esse posicionamento sempre numa frase curta. Lembra de novo do funilzinho lá de venda, de marketing, de conversão, como você queira chamar. As pessoas precisam lembrar de você antes de decidir comprar. Então, antes de considerar a compra, ela precisa lembrar de você. Para ela lembrar de você, quanto mais você simplificar esse processo para ela, melhor. Então, quanto mais curto for seu slogan, quanto mais curta for sua proposta de valor, com quanto menos palavras você conseguir deixar clara a sua mensagem para o público, melhor, certo? Mas essa mensagem, ela precisa também ter camadas. Ela não pode ser uma mensagem superficial igual a de todos os seus concorrentes. Ai, mas é muito difícil fazer isso. Não é. Mentira, é um pouco. Exige um poder de abstração importante, mas a Motora tem uma metodologia eh, que a gente junta várias referências de livros que falam sobre diferenciais, vários teóricos, vários estudiosos que falam sobre diferenciais, branding e posicionamento, e aí a gente montou eh, uma estrutura que você vai analisando 2 potenciais diferenciais e avaliando, a minha marca se encaixa nesse ou em nenhum dos 2. No final, você vai ter um esqueleto para montar o seu posicionamento com muito mais facilidade, tá? Então, vem comigo agora, peguem caneta, papel, porque assim, a gente depois pode liberar o passo a passo para vocês, que eu estou passando aqui na live, mas essa parte aqui específica dos diferenciais, anotem, que a gente não vai passar, tá bom? Então, tô sendo amiga aqui avisando. Primeiro dele, a ordem é importante, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro potencial diferencial que vocês podem ter, um atributo de produto. O que é um atributo de produto? É meramente uma característica do seu produto ou serviço. Então, no caso da Crocs aqui que eu trago como exemplo, conforto e praticidade é um atributo desse produto. E é o principal atributo da Crocs, certo? Outra possibilidade, design e performance. Aí eu já trouxe o exemplo da Nike. É outra hipótese. É muito importante que quando a gente fala sobre atributo de produto, a gente escolha o principal. E
o máximo possível a gente olhe para aquela análise de mercado que a gente fez e não ser e esse principal não seja igual à grande maioria dos nossos concorrentes, porque aí não é um diferencial. Se não for um diferencial, não faz sentido ficar insistindo nisso e falando toda hora sobre isso para o meu público, tá. Você quer repetir coisas que fazem a diferença. Ser igual a todo mundo não faz diferença, tá. Então, não se preocupa em querer ser tudo, prioriza. Qual é a principal característica do seu produto? Ele é diferente da maioria do mercado? Se sim, você tem um potencial diferencial aí na sua mão. Outra hipótese é construir um discurso de acordo com a sua especialidade. Você pode ser especialista em uma coisa, ou seja, eu só faço essa uma coisa e faço muito bem. Tipo o pato aqui da faxina, eu só faço produtos para vaso sanitário e são os melhores. Você pode discordar, mas é o que eles querem que você acredite. Ou eu posso fazer de tudo um pouco. E não falo que eu sou o melhor em fazer a faxina do vaso sanitário, mas eu sou o melhor para fazer faxina e ponto, qualquer faxina que você for fazer. Então é o posicionamento do generalista. De novo, você vai olhar para o seu mercado. Tem muitos especialistas já no meu mercado. Será que meu público está precisando de alguém que faça de tudo um pouco? Tem muitos generalistas no meu mercado. Será que meu público está disposto a pagar um pouquinho mais por uma empresa mais especialista? Isso pode fazer sentido para você. Associação positiva é um hack de posicionamento. É quando você quer gerar uma associação mais rápido na cabeça do seu público, e aí você pega emprestado algo que ele já conhece. Exemplo, um lugar ou país. Tipo, Havaianas tem tudo a ver com Rio de Janeiro. Ah, então quer dizer que Havaianas tem tudo a ver com praia? Sim, certo? Ou então, eu quero direcionar uma linha de produtos para mulheres, de preferência mulheres negras, que têm um posicionamento forte com relação ao empoderamento feminino, mas eu nunca falei sobre isso na minha vida, Adidas, aqui no caso do meu exemplo. O que é que eu posso fazer? Uma associação com uma personalidade que tem todos esses atributos, que carrega isso, na imagem dela, que no caso é a Beyoncé. E aí a Adidas lança a Ivy Park, certo? Então, um hackzinho de posicionamento para você fazer associações, positivas com a sua marca. Já quero associar a minha marca com uma cidade específica, um país específico, uma uma celebridade, uma, sei lá, comida. Podem ser outras associações, tá? Não precisa ser só essas 2 que eu coloquei aqui como exemplo. É comum as empresas irem expandindo o portfólio sem ser parte do posicionamento. Exatamente. Essa dúvida é boa. A gente volta lá para a história da gestão. Por isso que a gente tem que pensar marca enquanto gestão, porque, essa tomada de decisão se um produto faz sentido ou não ser lançado embaixo do guarda-chuva da sua marca, você só vai ter essa resposta se você tiver clareza sobre o seu posicionamento e a sua estratégia de marca. Então, às vezes faz sentido você lançar um produto novo como uma nova marca. Às vezes faz sentido você lançar um produto novo dentro do seu próprio guarda-chuva. É interessante eu ter lido isso agora, inclusive, porque daqui a 2 exemplos de diferenciais isso vai fazer bastante sentido. Aí eu retomo. Mas vamos lá. Outra possibilidade de posicionamento é o porte. E aí, ao contrário do que muita gente pensa, não é um diferencial só você ser o líder, o grande, o maior da categoria, tipo uma Coca-Cola. Às vezes, o seu diferencial é exatamente ser pequeno, ser local, ser regional. Então, você consegue construir um nicho ali com um grupo de pessoas que se identifica com você por conta da sua origem, do que você está falando, que tem as mesmas referências do que você. Então é interessante também, construir um posicionamento de que você tem um porte menor. Isso faz sentido, desde que seja construído com consistência. E quando isso dá certo, gente, pequenas marcas conseguem disputar com grandes corporações. Tanto é que Itubaína foi comprada, Colorado foi comprada, Colorado da cerveja. Então, é a prova de que posicionamentos mais regionais, locais ou de porte menor, ou falar sobre produção artesanal faz sentido e você também pode crescer muito com esse posicionamento, tá? Inclusive, já dando a deixa aqui da forma de fazer, que é uma outra possibilidade que tem a ver com atributo de produto, mas agora mais referente à sua forma de produção.
Então, mesmo se for um serviço, né, é um serviço artesanal, tem tecnologia, tem pessoas envolvidas, é tudo automático, é super rápido, o que é que faz a diferença na sua forma de fazer, né, pensa nisso. Todo mundo do mercado faz igual e fala sobre isso, então talvez esse não seja o melhor diferencial. Mas se ninguém está batendo nessa tecla, pode ser a sua oportunidade, tá? Então fica de olho. E aqui esse que eu falei que é uma estratégia interessante, que é o status. Aqui é legal lembrar do exemplo da caneta que eu trouxe a Montblanc lá atrás. Então eu posso ter um posicionamento mais chique, exclusivo, e um posicionamento mais popular, democrático. São coisas separadas que não se misturam. Se eu quero, né, se eu já tenho uma marca que é mais popular e democrática ou premium exclusiva e quero abraçar um público desse outro espectro, não usa a mesma marca. Aí você vai precisar de uma submarca que tem uma outra comunicação visual, você vai precisar construir esse relacionamento com esse segundo público, porque senão você constrói valor para uma e depedra esse valor com a outra. Então seu público vai ficar confuso, tipo, é para mim, não é para mim, eu não sei, com quem essa marca está se comunicando, né? Você não quer gerar esse tipo de dúvida no seu público. Tudo bem? Tirei a dúvida. Acho que sim. Massa, valeu. Hã, continuando aqui, a gente tem o posicionamento de pioneirismo. E aí a gente também tem os 2 espectros. Ou eu posso ser o tradicional, o mais antigo, o mais experiente, tipo: "Pô, eu já faço isso há 50 anos, tá dando certo há 50 anos, você pode confiar em mim". Ou eu sou o inovador. Eu posso até ter 50 anos, mas eu tô sempre fazendo diferente, eu tô sempre inovando, eu sou sempre o primeiro. Então você pode vir aqui, porque comigo você vai ser o primeiro também. Então esse também é um caminho de posicionamento, tá? Faz sentido para você um ou outro? Pensa, reflete, anota. E aí a gente começa a entrar aqui no final, né, nas últimas hipóteses de posicionamento, falando sobre cultura corporativa, que é um posicionamento que faz muito, muito sentido para empresas B2B. Porque, pasmem, falar sobre a forma como você se organiza por dentro também vende. E não só vende para o seu público, mas te ajuda a recrutar com mais facilidade, atrair pessoas com a cabeça alinhada com a mentalidade do seu negócio. Gera uma expectativa que faz sentido para quando você vai contratar a pessoa, ela não sair muito rápido da sua empresa. Então, a cultura corporativa é um elemento muito importante que muita gente esquece quando está construindo posicionamento, quando está construindo marca. E é muito importante mesmo. Quando a gente fala sobre cultura corporativa, a gente, para ter uma cultura legal e atraente, não precisa construir uma cultura só flexível, modelo WeWork, com pebolim, com piscina de bolinha, que ganhou muita visibilidade nos últimos anos. A gente pode ter uma cultura também que é focada na meta, no bônus, no desempenho, na performance. A gente pode ter uma cultura que é mais acolhedora, enfim, existem inúmeras possibilidades de construção de cultura. Fazer isso de forma alinhada com o posicionamento da sua marca é muito importante e tem um potencial muito grande de gerar retorno e ser um diferencial da sua empresa, tá? Então, olha para a cultura, pensa com carinho, especialmente se você é uma empresa B2B, ou seja, uma empresa de serviço. A gente tem o ritual. O ritual é um pouco parecido com a associação positiva, mas aqui a gente está associando a nossa marca com um momento, com um ritual, literalmente. Então, ou eu associo a minha marca, perfeita para você usar logo quando você acorda, perfeita para você usar quando você vai meditar e ter um momento de autocuidado, como é o caso da Rituals. Ou você vai usar todo dia antes de dormir, tipo, Natura todo dia você vai passar seu hidratante, é para toda hora. Então você vai associar a sua marca a um momento específico. Isso é muito, muito poderoso, porque voltando mais uma vez porque a gente falou lá no começo, você vai, construir uma associação entre a sua marca e um momento do dia da pessoa, potencializando a chance dela lembrar de você. Então, ela vai lembrar de você com mais facilidade. 2, se é um produto, por exemplo, ou um serviço, e ele acaba, e ele já está inserido no ritual daquela pessoa,
ela vai sentir muito mais falta de você. Então ela vai querer consumir novamente o seu produto. Ritual é uma possibilidade de posicionamento muito, muito poderosa, tá? A gente tem a personalidade, que é uma possibilidade, mas para mim, assim, toda marca tem que ter muita clareza sobre qual é a sua personalidade. E não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Então aqui realmente é uma escolha. Ou você é fã pop jovem, ou você é mais maduro, mais formal, ou você é mais corporativo, mais distante. Então não existem só essas 2 possibilidades que está aqui no slide, mas você precisa construir a sua personalidade com muita clareza e com muita consistência, porque aqui é onde é mais fácil cometer deslize. Por que é mais fácil cometer deslize? Porque às vezes você tem equipes diferentes em momentos diferentes da sua jornada. Então, um time de atendimento falando de um jeito, um time de venda falando de outro, um time de social falando de outro. E aí, qual é a personalidade da sua marca? Se seu cliente entra em contato com todos esses momentos e ele não entende, né, com quem eu tô falando? Cada hora muda, não tá fazendo sentido. Uma hora usa gíria e 500 emojis por mensagem, outra hora é "boa tarde, senhor, como posso te ajudar?" E tipo, isso não faz sentido. Isso é muito sutil, mas você vai perder ponto de confiança com esse seu público. Ele vai ficar um pouco mais cético do que você está fazendo, do que você está prometendo. Ele vai ter a sensação de que você não é tão bom quanto você está falando que é. E aí você gera um problema no seu funil de venda, tá? Então, personalidade é um ponto para se olhar com muita atenção e com muito cuidado. Com aquele olhar de gestor mesmo, sabe? Todas as pontas, amarrando todas as pontinhas. Ritual é quase criar produtos ou serviços que criam hábitos, exatamente. O hack é você associar o seu produto com um hábito que seu público já tem. Por isso, a pesquisa também é muito importante. Mas o melhor que você pode fazer, se você conseguir criar o seu próprio ritual e fazer com que as pessoas, vivam esse ritual com você. Aí é, assim, muito difícil você ser trocado. E as pessoas vão começar a tentar te copiar. Então, é bom ficar atento. Isso influencia o direcionamento das fotos para produto, faz bastante diferença. Isso com relação à personalidade, certo? Sim, todos os posicionamentos, assim, na verdade, o posicionamento geral que você vai construir a partir desses diferenciais, vão influenciar tudo que você vai fazer, de foto, texto, absolutamente tudo. Mas a personalidade, eu diria que nesse sentido de, alinhar a sua comunicação, é a mais importante de fato. Passando aqui para o penúltimo diferencial, a gente tem comunidade. A gente tem 2 possibilidades de construir comunidade através de marcas. Uma delas é construir um lifestyle ao redor da sua marca, e aí a gente traz como exemplo aqui a Harley Davidson. E aí, lembra que lá no começo eu falei assim: "Ah, e o logo serve para quê?" É porque quando a pessoa fechar o olho e tentar lembrar de você, ele vai lembrar da sua marca. Harley Davidson é um excelente exemplo em que isso não acontece, porque se vocês fecharem o olho, tá aqui, eu botei uma foto aqui, mas se vocês fecharem o olho para lembrar da Harley Davidson no momento aleatório da vida de vocês, vocês não vão lembrar da marca. Eu aposto que tem alguns de vocês aí que mesmo agora eu falando, não vão lembrar como é o logo, né, o logotipo mesmo da Harley Davidson. Vocês vão lembrar dessa pessoa aqui, quase um personagem, que tem tudo a ver, que carrega essa narrativa, né, essa história da marca. Então, comunidade nesse sentido de lifestyle, de nicho, de público, é algo muito poderoso, porque quando você constrói uma comunidade ao redor do seu produto, você ajuda as pessoas a se expressarem através do seu produto. E aí elas querem mais ter acesso a você, né, elas querem se aproximar daquele universo, daquele público. E aí, um jeito bacana de se criar comunidade também é desenvolver uma proximidade maior na comunicação com o seu público. Quase um processo de cocriação. Aqui a gente trouxe o exemplo da Salve, que é uma marca jovem, nativa digital, que os clientes participam da concepção dos produtos, eles convidam clientes para ouvir as demandas, então é um produto de skincare, né, então, o que te incomoda na sua pele, do que você está precisando, e eles dão para um grupo pequeno de pessoas experimentarem os produtos antes de lançarem para vender.
colhem feedback, atualizam a marca. Então, constroem uma comunidade muito legal ao redor da marca e do produto, que não é necessariamente um lifestyle tão, assim, eu vou usar a palavra caricato quanto a Harley Davidson, certo? Para finalizar, a gente tem o diferencial do impacto positivo, que é muito, muito poderoso. A gente tem 2 caminhos aqui que a gente enxerga, que é um impacto positivo através da forma como você modela o seu negócio de fato, então como você pensa a matéria-prima, como você pensa descarte, uma responsabilidade muito grande com relação a como você contrata, quem você contrata. Então, por exemplo, a Patagônia com o seu posicionamento relacionado à sustentabilidade. A gente tem posicionamentos de impacto positivo relacionados à inclusão social também, à diversidade. Então, são posicionamentos muito poderosos, mas muito perigosos, porque você precisa revisar toda a sua estrutura interna para evitar de cair numa cilada de prometer algo que você não vai entregar, tá? Então isso é importante. Ou, tipo, prometer algo e o seu público depois descobrir que você faz algo diferente, e isso, na verdade, gerar uma crise de imagem que é muito pior do que se você não tivesse nem prometido nada em primeiro lugar. Então, é bom ter cuidado. E a possibilidade aqui de se posicionar com um impacto positivo mais relacionado à filantropia, que é um pouco mais fácil, porque aí é o quê? É você apoiar uma ONG, é você ter uma instituição própria, com um propósito social. Então você distancia um pouquinho esse propósito de impacto positivo da sua da sua operação, da sua própria operação. Então você se blinda um pouquinho, tá? Então, beleza. Agora que vocês conhecem todas as possibilidades de diferencial, espero que vocês tenham anotado aí o que que faz mais sentido para o seu negócio. Tá na hora de você montar o seu posicionamento. Como é que você vai fazer isso, tá? Eu preciso falar sobre tudo que você trouxe, Luiz, meu Deus, é muita coisa. Não, não precisa, tá? A gente organizou essa apresentação e essa metodologia numa ordem que propositalmente segue a lógica do Golden Circle do Simon Sinek. Quem não viu o TEDx dele, vale a pena dar uma olhada. É um vídeo bem legal, tem no YouTube, é gratuito. Mas basicamente é uma fala em que ele defende que quando a gente está falando da lógica de mercado, né, de compra e de marcas se relacionando com pessoas, o discurso emocional ele é muito mais poderoso do que o racional. Então as pessoas elas se relacionam com as marcas realmente muito mais com o coração do que com a mente. Então, quando uma marca me promete algo que vai além do produto dela, eu tenho uma tendência muito maior a aceitar aquela oferta, a me relacionar e me tornar fiel àquela marca, certo? Então, quando eu estou olhando para esse círculo mais de fora aqui, que é o que são as empresas que focam em produto. Então, eu te vendo um computador, para usar bem o exemplo que ele usa mesmo, ele usa a Apple como exemplo, eu te vendo um computador, o processador dele é muito bom, ele é muito rápido, a tela tem tal tamanho, não sei quantas cores, nã-nã-nã. Tô falando de características do meu produto, certo? Quando eu vendo com esse discurso, o meu cliente ele vai olhar muito mais racionalmente para essa tomada de decisão, tipo: "Ah, tá bom, esse tem tal processador, tal memória, tal tela. Qual outro também tem tal processador, tal memória e tal tela? Quanto custa? Vou comprar o mais barato". Essa é a lógica. Quando a gente vem aqui para o como, eu já estou falando da forma de fazer, o processo, o jeito, eu já estou transparecendo um pouco mais da minha personalidade. Eu estou trazendo um discurso um pouco mais emocional para o meu público. Então, ou ele está comprando ali por hábito, ele pode mudar a escolha dele, da minha marca para outra, mas ele já é um pouco mais fiel, porque eu tenho um algo a mais que não é só uma característica do meu produto, certo? Mas, quando eu venho aqui no porquê, né, porquê essa organização existe, para construir uma comunidade, é para causar um impacto positivo no mundo, é para transformar o mercado. Quando eu tenho uma causa que é maior do que o meu produto, do que o meu faturamento, do que, meramente a minha venda, né, eu consigo me relacionar muito mais emocionalmente com o público. E aí esse público, ele não está comprando o produto, ele está comprando o meu discurso.
Ele está comprando essa minha crença, né? Isso ressoa de alguma forma com os valores dele, ele se identifica e ele quer se aproximar de mim. Esse é o nosso objetivo com o branding. Então, quando você for montar o seu posicionamento, você vai olhar para essas 3 camadas e você vai buscar construir um discurso que abrace pelo menos um dos diferenciais que eu falei aqui nessa apresentação, para cada separação do Golden Circle, o que, como e porquê. No o que, temos atributo de produto, especialidade e associação positiva. No como, nós temos o porte, a forma de fazer, o status, o pioneirismo e a cultura. Um exemplo que eu acho que vale colocar aqui do porte, que eu lembrei agora, é por que você compra, por que você usa a Microsoft? Ah, porque é grande. Ah, porque tem nome. Por que você compra sabão Omo? Ah, porque todo mundo diz que é bom, sabe? O diferencial está muito associado ao porte da marca. E você vai escolher também um atributo, um diferencial aqui no nosso porquê, que é o ritual, a personalidade, a comunidade ou o propósito. Pelo menos um de cada para montar a sua estratégia. Idealmente bota 2 aqui desse último, ou pelo menos a personalidade. A personalidade vai ter que estar presente em qualquer estratégia de posicionamento, tá? Porque muitas vezes, se você tem uma oferta exatamente igual à do seu concorrente, não consigo mexer, no meu produto, não consigo identificar o meu diferencial. O mínimo que você consegue, e consegue com certeza, é ter uma personalidade só sua, e isso pode e vai ser um fator de decisão no seu cliente na hora dele fazer uma compra. Ele vai comprar de quem ele se identifica mais. Se ele vê tudo igual, ou ele vai tomar uma decisão com base em preço, ou ele vai em quem se identifica mais, certo? Então tenha uma personalidade clara para o seu negócio. Então, o que a gente tem aqui nessa estrutura do posicionamento, tá? Você vai montar a sua mensagem central, que precisa deixar o seu diferencial claro. Você vai, estruturar a sua personalidade, ou seja, a forma como você expressa a sua marca, a partir dessa mensagem central. Então, logo, por isso que eu falei, não começa pelo logo. Logo, cores, tipografia, ilustrações, tom de voz, tudo que é expressão precisa variar daqui, tá? E aí você vai estruturar nesse pilar aqui da personalidade e expressão. E aí depois você vai pensar como você escoa isso para o seu público. E eu falo público, de novo, não é só cliente, é colaborador, fornecedor, parceiro, todo mundo que se relaciona com sua marca, certo? Um exemplo conhecido de todo mundo aqui, para a gente se encaminhar para um final. Pepsi. Então a Pepsi, de forma muito sucinta, se posiciona como uma marca divertida, bobo da corte, que é o arquétipo, né? É a segunda opção dos brasileiros e tá tudo bem, isso no Brasil. A gente tem um slogan que tangibiliza esse posicionamento, essa mensagem central. Pepsi, pode ser? Então é um slogan muito simples, muito curto, que deixa clara essa mensagem de que é a segunda opção e tá tudo bem, e eu vou tirar sarro disso, né? E a gente tem a parte da. Ops, a parte do relacionamento aqui, que é ponto de venda, como a marca aparece no ponto de venda, como são as propagandas, como são as músicas das propagandas, os enquadramentos, o tipo de pessoa que aparece nessas propagandas. Então, tudo que toca de fato com o público é relacionamento, tá? E aí você vai deixar a sua mensagem consistente através da forma como você se expressa. Então, vê como esses, vou até voltar aqui, esses 3 pontos se relacionam. Um influencia no outro, que influencia no outro. E tudo isso precisa estar bem integrado em todos os momentos da sua empresa. Ou seja, isso tem que estar integrado no momento do seu planejamento estratégico. Todos os colaboradores precisam entender essa mensagem. Todo mundo precisa estar trabalhando para que ela se fortaleça e que ela seja comunicada de forma consistente, independente do setor da empresa, tá?
Para finalizar, gente, eu vou apresentar rapidamente, bem rapidamente, um case, feito aqui na Motora. Vou mostrar um pouquinho dos bastidores, bem pouquinho, só para vocês verem, como é que a gente faz esse desenho do posicionamento e como isso desemboca lá na parte de expressão. Mas vou pausar um pouquinho aqui para beber uma água e ver os comentários. Se vocês tiverem dúvidas sobre tudo que eu falei até agora, esse é o momento de mandar, que aí eu tiro e depois eu apresento o case rapidinho e a gente encerra, tá bom? Alguém tem dúvidas? Falaram aqui que a Salve comprou a Contém 1 grama. Eu consumo bastante esse universo e sim, a Salve inclusive tem uma vantagem boa, que é a Júlia Petit à frente da marca, né, as 2 agora com a Contém 1 grama também. Eu acho que ela faz muito bem um desafio que é distanciar o suficiente a marca do produto, da marca da pessoa, né, criadora de conteúdo, influenciadora, porque hoje em dia ela só aparece de fato para vender, mas ela era criadora de conteúdo de fato, tinha blog, né, tinha canal no YouTube. Não sei se ainda tem canal no YouTube, mas acho que faz muito bem essa separação. E é interessante também, porque nós temos aí 3 personalidades, né, que dialogam entre si, mas que são diferentes, que é a da Júlia Petit, fundadora, da Salve e da Contém 1 grama. A Contém 1 grama, quando entra nesse guarda-chuva, ela bebe um pouquinho da fonte da Salve, principalmente com relação ao discurso, mas você vê a expressão da marca continua super minimalista, que é completamente diferente da Salve em si, né, a Contém 1 grama, é mais sóbria, mais preta e branca, então é bem legal essa relação. Quem cria o posicionamento e em que momento? Qual profissional no caso? Bom, quem cria um posicionamento é um profissional de branding. Se a marca tiver um gestor de marca, é o gestor de marca. Pode-se contratar uma consultoria, como é o caso da Motora, uma consultoria de branding que vai fazer toda essa investigação que eu comentei, que é o passo que vem antes, vai trazer propostas de posicionamento. Eu vou mostrar um pouquinho de como isso acontece na prática. Mas também pode ser feito pelos gestores da marca, pelos gestores da empresa, no caso, né? Os diretores, o CEO, se não tiver um setor de branding específico, ou se não tiver verba para contratar uma consultoria, todo esse processo pode ser feito pelo gestor da marca. E mesmo que ele não seja feito pelo gestor da. Desculpa, gente, pelo gestor da empresa, que vai ser o gestor da marca. Mesmo que ele não seja feito pelo gestor da empresa, é muito importante que ele participe de todo o processo, porque ele precisa se identificar com aquele posicionamento, validar, né, dar o ok e embarcar naquilo, porque como eu falei, a partir do momento que a gente define um posicionamento, isso entra no planejamento estratégico. Então, se o CEO não concorda, não vai para frente. Simplesmente não faz sentido, tá? Eu tenho assessoria de growth marketing. Bacana. Tem alguma dúvida com relação a isso? Como vocês se posicionam? Manda aí, gente, dúvidas. Vou passar aqui rapidinho então para o case da Motora, tá? Só queria mostrar para vocês bem brevemente como que a gente apresenta essas hipóteses de posicionamento, como a gente constrói esse raciocínio até chegar na parte da expressão. Então, aqui considerem que já passamos pelaquela investigação prévia de mapear mercado, já passamos pelas entrevistas com o cliente, a gente tem uma etapa que é o workshop com os sócios e colaboradores também. Juntando tudo isso, a gente traz os principais pilares que fazem sentido e que diferenciam aquela empresa. E aí esses pilares, eles são desenhados a partir dos diferenciais da nossa metodologia, certo? Então, no caso desse cliente aqui, Mode Creative, o nome deles, é uma produtora de eventos tanto corporativos quanto artísticos, e a gente identificou ao longo do processo que o que diferenciava eles era uma personalidade muito irreverente, o fato deles fazerem tudo o que eles faziam no Brasil, então mesmo eventos que envolviam inteligência artificial,
cenários virtuais, a tecnologia era toda deles, mas eles faziam tudo isso com muita qualidade, uma qualidade internacional. A gente mapeou que dentro dessa indústria da produção, né, de eventos, o público associava muito qualidade a empresas internacionais. Inclusive, alguns artistas contratam empresas internacionais para virem para o Brasil organizar seus shows, seus eventos. E a gente queria quebrar um pouco com isso. Além disso, os sócios e a equipe inteira da Mold eram muito jovens, dinâmicos, descontraídos, despojados, falavam palavrão sem filtro assim, não exageradamente, mas falavam com muita naturalidade nas reuniões, como se estivessem falando com um amigo mesmo, então não tinha esse distanciamento corporativo que alguns concorrentes tinham. Eles tinham uma proposta muito grande de otimização de tempo, que aí tem relação com a forma de fazer, né, e atributo do produto também, que no caso deles é serviço, e uma responsabilidade e organização também muito grande. Então, a gente entendeu que precisava equilibrar essa jovialidade, dinamicidade, com essa responsabilidade e organização no nosso posicionamento, tá? Apresentados e validados esses pilares para o nosso cliente, a gente trouxe para eles duas possibilidades de posicionamento. E aqui o que varia é muito as características de expressão de acordo com a personalidade. Então, aqui a gente tinha um caminho que era mais conceitual, descolado e hype. Aí a gente traz uma descrição de como seria a expressão visual nesse caso, uma descrição de como seria a expressão verbal nesse caso, e os atributos principais a serem retratados na comunicação, com algumas referências de mood board aqui, então a gente está sempre pesquisando imagens que tem a ver com aquele posicionamento, ou um caminho mais urbano, colorido, mais da galera, mais descontraído, que pesava um pouco mais naquela linha de ser jovem, de ser descontraído, e pesava um pouco menos na linha de ser profissional, organizado e responsável. Apesar de que a gente teria um cuidado muito grande, isso a gente pontuou bem para eles, de não exagerar em nenhum dos caminhos. E aí eu vou passar aqui as imagens, lógico, estou falando de forma bem resumida aqui, né, o processo, mas eu vou passar já direto para o resultado. A gente tem etapas de validação antes disso, tá? Mas eu vou passar direto para os resultados, para vocês me dizerem qual dos dois caminhos vocês acham que foi escolhida. Vamos fazer essa brincadeira, aí vocês jogam nos comentários, tá? Então aqui o resultado do projeto. Passar mais. A gente tinha algumas frases aqui, se é mais emoji, ou é para impactar e fazer sempre mais. Então, a gente trouxe no discurso e no visual muito forte essa ambição deles de crescerem, de fazerem mais, de fazer diferente, de inovar. E a gente trouxe isso bem claro nas cores também e na identidade visual. Escolha o número um. Quem mais? Quem mais? Boa. É isso, gente. Foi o número um, de fato. É, E aí, assim, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu aproveito esse case para dar a minha dica final para vocês que vão construir posicionamento, que é simplifique. Quando a gente assume um posicionamento, a gente garante o controle sobre como as pessoas vão lembrar da gente. Então, uma frase é suficiente, poucas palavras. Quanto mais você conseguir comunicar algo diferente dos seus concorrentes com poucas palavras, melhor, certo? Melhor vai ser a sua comunicação, melhor vai ser a forma como o seu cliente vai perceber exatamente aquilo que você quer dizer, melhor a forma como ele vai interpretar a sua marca e maior vai ser a chance dele querer comprar de você. Então, simplificar é a chave. Às vezes a gente quer falar demais, colocar tudo dentro de um posicionamento, não deixar nada de fora. E esse é o maior erro que a gente pode cometer enquanto gestores de marca, certo?
Para fechar aqui, eu queria compartilhar como ficou o propósito da Mold, porque eu acho que pode inspirar vocês. Então, criar experiências capazes de tirar as pessoas do automático e provocá-las a sonhar. Aqui, de uma forma muito curta, eu já estou comunicando com muita clareza que a empresa é ousada. Então é isso que a gente quer comunicar com a Mood. É uma produtora ousada. Se você quer fazer mais do mesmo, você não é o cliente ideal. Se você quer inovar, lançar tendência, testar coisas diferentes, então vem para cá que a gente vai construir isso juntos. E aí, com isso, a gente desenha missão, pilares que vieram lá daquela tela que eu mostrei antes, e daí, pronto. Daí, com isso em mãos, a gente está pronto para repensar todos os pontos de contato, que é escoar o meu posicionamento para rede social e Instagram, rede social, atendimento, anúncios, anúncio em Google, em rede social, às vezes mídia offline, na minha loja, se eu tenho uma loja, no meu escritório, nos meus manuais de atendimento, com os meus vendedores, na minha apresentação corporativa. Então, todos os pontos de contato precisam ser pensados a partir dessa estratégia, tá? Para a gente garantir que está tudo muito alinhado e comunicando exatamente o que a gente quer, da forma que a gente quer, beleza? Então, quando vocês verem marcas crescendo absurdamente, conquistando públicos, quando vocês desejarem uma marca e pensarem, poxa, como eles fizeram isso? Não é sorte, é branding e é planejamento. Não existe marca que se torna love brand do nada ao acaso. É planejamento. Às vezes é um planejamento que parte de algo muito genuíno, é o melhor caso que tem. Parte de algo muito genuíno de um fundador, mas não é acaso. É porque isso foi aplicado de forma consistente em vários pontos de contato por um tempo considerável até se fixar na mente do público e gerar essa atração, que é orgânica, né? Nosso objetivo com branding é sempre gerar atração orgânica. Óbvio que a gente vai explorar muitos meios que não são orgânicos aí, tipo anúncio, é, prospecção fria, a gente pode explorar tudo isso. Mas o grande objetivo do branding é a gente gerar esse relacionamento, essa recomendação orgânica para as nossas marcas, tá? Então, assim encerramos a live de hoje. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui para eu tirar de vocês. Assessoria de Growth Marketing, Pioneer Growth. Desafio é pela. As paletas é um pouco difícil quando quer mudar. Quer explicar um pouquinho melhor? Paleta de cor, especificamente? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas quando a gente fala sobre mudar, já acende um alerta. Então, pensa sempre que quanto mais você repete elementos, quanto mais consistente você é com eles, mais bem-sucedido você vai ser na comunicação da sua marca. Então, você quer que uma mesma mensagem fique guardada na memória do seu público para ele lembrar de você. Então, ficar mudando toda hora não é legal. Na verdade, você perde um pouco de valor a cada mudança que você faz na sua marca. Então, por isso que investimentos em redesign de marca, investimentos em principalmente redesign de marca, identidade visual, mudança de paleta de cor, de tipografia de apoio, ou um banco de ícones, de ilustrações que vão ser usadas o tempo todo na comunicação da sua marca. Essas mudanças, elas são muito estratégicas. Às vezes pode ser um investimento até pequeno, mas que vai gerar mais prejuízo do que lucro, do que vantagem para você. Porque você vai estar mexendo em coisas que o seu público já reconhece. Então você não quer fazer isso de qualquer jeito. Você quer fortalecer aquilo que o público já associa de uma forma positiva com você. Você quer criar novos elementos que comuniquem mais segurança, que ajudem, que potencializem a sua chance de ser lembrado, e que você não mude isso a toda hora. Né? Você quer criar coisas que ficam, que se repetem, porque quanto mais e por quanto mais tempo você repetir, mais você cresce a sua base de pessoas que conhecem sua marca, que lembram de você, tá? Toda mudança
de marca é um potencial risco. Tem que ser feito com muita estratégia e com muito cuidado, tá bom? Espero que eu tenha tirado sua dúvida. Deixa eu ver se você complementou. Na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Obrigada, time, por me lembrar. Na semana que vem a gente tem outra live, mesmo horário, mesmo dia, quarta-feira, às 19, não, às 14 horas. Peço perdão, porque eu estou fora do Brasil, então meu fuso é diferente. 14 horas do Brasil. A gente vai falar sobre como ter marcas mais profissionais. A gente vai falar sobre alguns erros que são muito comuns, que a gente vê muito por aqui, que fazem a marca parecer mais amadora e comunicar menos profissionalismo. Então, para você ficar de olho aí, poder fazer um autodiagnóstico da sua própria marca. E se você estiver pensando em investir num redesign ou num rebranding, você ter mais insumo, mais material e mais confiança para fazer o seu briefing, tá? Para o seu fornecedor. Valeu, gente, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. A gente vai encerrar a live agora. Obrigada pela participação. Quem não estiver no nosso grupo do WhatsApp, time, mandem aí nos comentários o link do nosso grupo no WhatsApp. A gente tem uma lista de e-mails do GrowTool e a gente tem também o grupo no WhatsApp que a gente manda sempre os avisos das lives. Então, acessem o grupo, vou até mudar aqui para vocês verem a marquinha do GrowTool nessa finalização. GrowTool é o nosso espaço de treinamento e aprimoramento de negócios. É um espaço desenvolvido pela Motora, e aí a gente caminha em paralelo com as duas iniciativas. A Motora ajuda as marcas a se tornarem mais valiosas e mais profissionais, e o GrowTool ajuda aos gestores dessas marcas para evoluírem o seu negócio e prepararem eles para crescer muito, crescer em escala, tá? Então, continuem acompanhando a gente. Se você não segue a gente no Instagram ainda, siga, é grow.to. E fiquem de olho para as próximas lives, tá bom? Muito obrigada pela presença e um abraço.